Você precisa estudar. Se você não estudar, você vai lavar o vaso sanitário de brancos. Eu fui criada com essas frases todos os dias. Todos os dias eu era acordada para ir para a escola, ouvindo as mesmas frases. Você tem que estudar para não lavar a latrina de branco. Você tem que estudar para não ter o mesmo futuro do seu pai e sua mãe. Você tem que estudar, porque só estudando você vai ter sua casa, seu carro, seu apartamento, uma vida melhor, vai poder sair da favela só estudando. Talvez você também, uma mulher de 40 anos como eu, foi criada e formada ao seu padrão mental nos seus estudos. E quem te ensinou dessa forma estava correto. Porém, a fundamentação dessa filosofia te afastou de Deus, porque você confiou que apenas o seu diploma lhe daria a vida que você tanto sonhou. Seja bem-vindo ao nosso canal Reset Mental, esse canal que você vai passar pela sua transformação de mente, vai poder acessar finalmente a parte B do versículo 2 de Romanos 12, o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sou Patrícia Fortuna e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma mentalidade que te afastou do real sentido da sua vida, do real propósito para o qual você foi criada. Eu fui formada assim. Toda a minha formação, eu sou oriunda de um bairro periférico, de uma família disfuncional, mas eu tive alguém que me criou, e essa pessoa foi a minha avó, e ela colocava esses drives todos os dias na minha mente. E o trabalho dela foi bem recompensado, porque eu estudei, eu venci na vida, mas aos 30 anos existia um vazio existencial dentro de mim, mesmo eu estando na igreja, mesmo eu servindo a Jesus, mesmo eu estando formada, mesmo eu estando com diversos diplomas universitários, existia um vazio dentro de mim. Por quê? Porque, infelizmente, nós fomos criadas para vencer apenas nesse mundo, não para cumprir o real e verdadeiro propósito que o Senhor nos criou. Então eu cresci com essa mentalidade. Minha mentalidade foi formada em cima desse padrão. E talvez você também, se você é uma mulher negra, oriunda de um bairro economicamente não desenvolvido, você também ouviu tudo isso que eu ouvi. Mas a situação ficou catastrófica quando eu fiz 30 anos. Porque eu olhava meus diplomas universitários e eu não tinha a vida que eu tanto sonhei. A vida que eu fui programada para alcançar. Eu não tinha nenhum emprego. Eu não conseguia nenhuma porta de emprego aberta. E isso foi um baque para mim. Porque eu estudei tanto, trabalhei tanto, busquei tanto desenvolvimento intelectual, cognitivo, estive nas melhores universidades da minha cidade, né? Abri mão de muitas vezes sair com meus amigos, de curtir, para estar estudando, para fazer ali um seminário que iria apresentar. E hoje, aos 30 anos, eu pensava na época, né? Eu não tenho o resultado, o fruto desse penoso trabalho. Gente, esse vídeo aqui, mulher de Deus, não é para desqualificar o poder dos estudos. Pelo contrário, você precisa muito estudar. Você tem que buscar realmente seu estudo. Mas você que é uma mulher de Deus tem que instalar um novo drive mental, que talvez as mulheres que te criaram, ela não tinha esse nível de conhecimento, mas esse canal aqui é aberto para mudar a sua mentalidade. E aos 30 anos, quando eu entrei nessa crise existencial, porque eu tinha diplomas, mas não tinha a vida que eu lutei para ter, o Espírito Santo começou um trabalho muito grande na minha vida. E 8 anos depois, com 38 anos, ele falou comigo: Patrícia, você só vai ter a vida que você deseja. E essa vida hoje eu entendo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim, quando você passar pela transformação da sua mente. A sua mente te fundamentou em pensamentos egoístas que você tinha que fazer, em pensamentos de vanglória, porque com meu diploma eu posso fazer o que eu quiser, em pensamentos de engano, porque você achava que a felicidade da sua vida ia se resumir a um apartamento e a uma casa. Hoje você tem um apartamento, hoje você tem uma casa, hoje você tem um carro próprio, né? Financiado, mas é seu. E a felicidade plena, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não está estabelecida na sua vida por causa desse vazio que a sua formação toda foi oriunda de bens materiais. E quando o Espírito Santo, com 38 anos, começou a ministrar isso no meu coração,
né? Eu me voltei para aquele lugar de pensar, Senhor, o que é que eu preciso então para viver a sua boa, perfeita e agradável vontade? O que é que eu preciso fazer? Primeira coisa era me esvaziar de mim. Eu precisava me esvaziar desses conceitos, dessas ideologias que foram boas por um tempo, que me deram sim diplomas universitários, que me fizeram sim alcançar bens materiais, né? O que diz aqui nesse mundo terreno, na cultura deste mundo. Você não vai jogar fora tudo que o seu pai e sua mãe te ensinou, mas você vai fazer a comparação e buscar instalar um novo drive mental pautado nos princípios bíblicos. E foi o que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi me arrepender. Pedir perdão a Deus, um arrependimento genuíno por ter colocado toda a minha força no meu braço, no meu diploma, no meu conhecimento, por achar que uma vida plena resumida a bens materiais significava viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A segunda coisa que eu fiz foi agradecer ao Espírito Santo por ter tirado esse sono, por ter feito cair essas escamas e me dar essa nova identificação, esse novo entendimento. E eu quero te motivar a fazer isso também. Comece um processo de arrependimento, pedindo ao Senhor que te mostre, né? Foi a terceira coisa que eu pedi a Deus, vai me mostrando, cavando aí essas escamas, dessas filosofias, desses princípios que estão instalados na minha mente e que eu preciso resetar. E passei por esse processo de reset mental. E hoje, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é muito além do que ter bens materiais e do que ter resultados financeiros. Coloque isso no seu coração e que Deus te abençoe.